Irmãos e irmãs, continuamos ouvindo o profeta Oséias. E que bonita a página da sua profecia que nós ouvimos hoje. O Senhor diz que desde pequeno ele chamou Israel, chamou-o do Egito e retirou-o da escravidão. Ou seja, o povo de Israel nasce com a libertação da escravidão do Egito. Libertação feita por Deus. Deus gera o seu povo, libertando-o da escravidão do Egito. E curva-se sobre ele para alimentá-lo, para acariciá-lo, para trazê-lo ao colo, como diz Oséias. Deus se rebaixa, Deus se abaixa, Deus se esvazia de si mesmo para amar-nos com o coração humano. O profeta Oséias aqui já anuncia o mistério da encarnação sem saber. Sem saber, ele já está pré-anunciando que esta kenosis, que este esvaziamento, que este rebaixamento de Deus vai chegar ao cúmulo de Deus fazer-se homem para nos amar com o coração humano. Aqui, o profeta Oséias diz que Deus se comove do íntimo, arde de compaixão para amar o seu povo com amor extremado. Mas pelo contrário, o profeta diz que esse mesmo Deus que é capaz de curvar-se radicalmente para amar, esse Deus que é capaz de entranhas de amor, não vai fazer o mesmo com o terror. Vejam que bonito. Não sei se eu consigo chamar a atenção de vocês para o necessário da Escritura. Deus é capaz de um amor radical. Mas Deus não quer um terror radical. Ele poderia, como Deus que é, aterrorizar a vida daqueles que não o querem, daqueles que não querem ouvir a sua palavra, daqueles que não querem seguir os seus ensinamentos. Mas Deus não tem as mesmas disposições para o terror e para o amor. Para o amor, Deus é capaz de tudo. Deus é capaz de libertar um povo da escravidão, do império mais atroz que existia na antiguidade. Deus é capaz de curvar-se sobre a humanidade para alimentá-la, para trazê-la ao colo, para cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Mas Deus não tem essas disposições para o terror. Deus diz, por meio do profeta, que ele não vai dar asas à sua ira. E por isso não vai destruir outra vez, não vai destruir Efraim. Ele não quer usar a mesma medida no terror, que é a medida que ele usa para o amor. Nós temos um Deus amante e não aterrorizante. Nosso Deus não é cruel. Nosso Deus é onipotente no amor, mas não usa a sua onipotência para nos castigar, para nos obrigar a amá-lo, para nos obrigar a segui-lo, para nos obrigar a viver a sua palavra. Não, é um Deus apaixonado. É um Deus que quer nos conquistar pela radicalidade do seu amor. Por isso Deus enviou Jesus, o Filho unigênito, que é Deus amando com o coração humano, porque é Deus feito homem. E Jesus agora envia os seus apóstolos. Nós estamos desde ontem lendo o segundo grande sermão do Evangelho de São Mateus. O primeiro já o lemos, o Sermão da Montanha. Agora estamos no sermão missionário, no sermão do envio missionário,
Começamos ontem pela nomeação e envio dos apóstolos e hoje retomamos o conteúdo e a postura que os apóstolos devem ter na missão, para que eles anunciem esse amor radical de Deus. O que é preciso? Primeiro, o Evangelho retoma o último versículo de ontem. Anunciem a todo tempo que o reino dos céus, o reino de Deus, está no meio de vós. Já está acontecendo, já está como semente. É de Deus porque tem sua origem em Deus, mas se realiza na terra, se realiza no meio de nós. E se Jesus, os apóstolos, a igreja, nós, seus discípulos missionários, aqui estamos, o reino já está no meio de nós. E como sinal desse reino, afastai tudo o que limita a plenitude da vida. Naquele tempo, o evangelista usou estas expressões: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Essas 4 coisas, a doença, a morte, a lepra e o demônio, são limitações à vida. Quando a doença nos limita, nos põe na cama, nos põe no hospital, ou mesmo só de se anunciar, nos tranca dentro de casa. Estamos fechados por medo da doença. A doença é sempre uma limitação da vida. A morte, nem se diga, é a maior de todas as limitações à vida. A lepra, nós hoje sabemos, era uma doença, mas para o povo do tempo de Jesus era uma praga, era um castigo divino. Então também uma limitação. Basta nós nos recordarmos que os leprosos não podiam viver dentro da cidade. Os leprosos tinham que viver nos montes, carregando consigo um sininho para manter o distanciamento social. Imaginem que isso já existia no tempo de Jesus. Não para a Covid-19, essa é moderna, mas para a lepra. Os leprosos não podiam se aproximar das pessoas e as pessoas não se aproximavam dos leprosos. Por isso tinham sempre um sininho consigo, ou no bastão ou no próprio pescoço. Eram excluídos da vida social, tinham a sua vida limitada. E os possessos do demônio, eu já lhes disse essa semana, que no Evangelho, quando se atribui algo ao demônio, significa algo que nós não sabemos a origem. Falávamos outro dia da mudez. O Evangelho dizia que alguém era mudo porque possuía um demônio. Isso significa que os contemporâneos de Jesus e do Evangelho não sabiam a origem da mudez, mas sabiam que era um mal, e por ser um mal, atribuem-na ao diabo. Tudo isso são limitações da vida. E o anunciador, o testemunha do amor radical de Deus, deve levar para longe aquilo que limita a vida. De graça recebestes, de graça deveis dar. O amor de Deus por nós é gratuito. Não espera a nossa retribuição. Por isso nós também devemos afastar para longe tudo aquilo que limita a vida do próximo gratuitamente, sem exigir nada em troca, nem sequer um muito obrigado. Mas tudo isso nós devemos fazer num testemunho de absoluta confiança em Deus. Por isso o Evangelho nos elenca tudo que nós não devemos levar. Nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem sacola, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão. Porque nós devemos colocar toda a nossa confiança em Deus. E ele termina dizendo: o operário é digno do seu sustento. Se você vai trabalhar pelo reino de Deus,
Durma tranquilo, que Deus vai providenciar o seu sustento. Vai providenciar pelos outros. Vai providenciar pela comunidade dos seus discípulos. Mas você não precisa ficar carregando ouro, prata, sacolas, roupa demasiada. Nada disso. Nem bastão. Até mesmo a sua segurança será advinda de Deus e dos seus discípulos. Por fim, você deve ser um portador da paz que entra no cotidiano das pessoas. Jesus diz aqui: se entrardes numa cidade, hospedai-vos numa casa e ficai ali até irdes embora. Ou seja, entre no cotidiano daquela família. Faça parte daquela família. Não fique pulando de galho em galho sem nunca fazer parte da vida de alguém, da vida de uma família. E se alguém não te receber, fique tranquilo. Não vá brigar por causa disso. Se alguém não quer ouvir o Evangelho, não vá brigar por causa disso. Se alguém não quer seguir os mandamentos de Cristo, por favor, não vá brigar por causa disso. Deus não está disposto a usar o terror como está disposto a usar o amor. Se alguém rejeita Deus, Deus continua a amá-lo. Deus não vai aterrorizar a vida dessa pessoa porque ela se fecha ao Evangelho. Se nós somos enviados de Deus, não devemos ser nós a aterrorizar a vida da pessoa porque ela se fechou ao nosso testemunho, ao anúncio da palavra que fazemos. Devemos ter a mesma atitude de Deus, continuar amando, porque só o amor transforma as pessoas. Se nós não conseguimos transformar alguém, é porque não a amamos bastante. Não a amamos com a radicalidade que Deus nos amou e por isso nos transformou em discípulos missionários seus. Se queremos que alguém se encontre com a boa nova de Jesus, é preciso amar essa pessoa. É preciso dar-lhe a paz. É preciso participar do seu cotidiano, sendo testemunho deste radical abandono em Deus. Peçamos a nosso Senhor, hoje por intercessão de Santa Paulina, a primeira santa canonizada no Brasil, que nós, antes de tudo, experimentemos a radicalidade do amor de Deus que o profeta hoje nos anuncia. E depois de experimentarmos esta radicalidade do amor de Deus, anunciemos este amor radical a todas as pessoas que convivem conosco. Mas anunciemos como um testemunho de amor, como um testemunho de tolerância, como um testemunho de harmonia, como um testemunho de confiança em Deus e no bem de todos os homens e mulheres, porque Ele mesmo disse que veio para que todos tenham vida e vida em plenitude. Amém.